E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, a OTAN parece que confirmou que vai montar um escritório aqui no Japão. Tá? Desculpem, você vê que os capirotinhos aqui do lado aqui estão meio atentados hoje. Tá? Então, se sair alguma coisa no vídeo, não liguem. Tá? Até porque se eu depender desses capirotinhos para poder fazer silêncio, eu não trabalho. Tá? Porque é correria, choro, gritaria o dia inteiro. Então tem que ter uma paciência de Jó para isso. Então tem que trabalhar de uma forma ou de outra. Eu preciso trazer a informação para você. Eu não trouxe essa informação da OTAN antes. Por quê? Antes era rumor. A OTAN não tinha confirmado nada. Então, para evitar aquela velha ideia do rumor beirando a fake news, eu não faço aqui no canal. Eu só trago quando o rumor é muito quente. Aí, você sabe que onde tem fumaça tem fogo. Aí a coisa vale a pena a ser passada. Como muitas matérias eu já passei aqui e depois de um tempo foi feita a confirmação. É aquela velha história. Critérios, tá? Não vamos viver de fake news. Tá? Eu odeio esse tipo de coisa. Então não tinha trago antes a matéria da OTAN. Agora ela confirmou. Então é aquela velha história. Se você não quiser assistir o vídeo, agora você já sabe que vai ter o escritório da OTAN. Tá aqui no Japão. Mas se você quiser saber os pormenores, vem comigo aqui que eu vou te mostrar o rumor, tá? E a confirmação. Então vamos lá. O Japão está trabalhando para abrir um escritório de ligação da OTAN em Tóquio, disse o embaixador do Japão nos Estados Unidos, Koji Tomita, na terça-feira. Tomita fez um comentário em um evento organizado pelo National Press Club em Washington, quando questionado sobre uma reportagem do Nikkei Asia deste mês, dizendo que a aliança liderada pelos Estados Unidos estava planejando abrir um escritório desse tipo, o primeiro da Ásia, para facilitar as consultas na região. O ponto que você mencionou é uma das coisas que estamos trabalhando para fortalecer nossa parceria. Mas realmente não ouvi nenhuma confirmação final disso. Estamos trabalhando nessa direção, disse ele. A OTAN não confirmou o relatório da Nikkei, dizendo que não entraria em detalhes sobre as deliberações em andamento dos aliados da OTAN. Então, quando eu vi essa matéria e falou que a OTAN não confirmou, é tudo rumor. Tá? E eu, como eu não sei como é que a OTAN pensa, então, como é que se fala assim? Se eu soltar alguma coisa, seria fake news. Tá? Você vê que também o embaixador ali do Japão nos Estados Unidos, ele citou, mas ele também não confirmou. Ele não negou, mas também não confirmou. Então, é rumor. Tá? Então, nesse ponto, quando há negação de um, negação assim, a não afirmação de um e o outro também não confirma, é complicado de soltar coisas assim. Então, para evitar certas confusões, melhor a gente ficar quieto. Boca, boca fechada não entra mosquito. Tá? E vamos lá, continuando. Tomita, que estava informado, né, sobre a cúpula do G7, que o Japão sediará que sediará em Hiroshima no dia 19 a 21 de maio, disse que a reunião buscaria um alinhamento mais próximo da abordagem do grupo em relação à China. Só que antes dessa cúpula do dia 19 a dia 21, já está tendo outras cúpulas aqui no Japão. Tá? Tanto que se formou a ideia de uma outra lei também sobre a escassez de alimentos no Japão, que isso vai criminalizar a estocagem de comida. E você vê que só esse tipo de coisa aqui assim só fortalece mais essa lei. Porque havia, no vídeo que eu havia gravado, quem acompanha o canal deve se lembrar, que houve uma cúpula do G7 em Nagano, tá? E nisso foi se falado da segurança alimentar. E com essa parte da segurança alimentar veio essa lei no Japão de criminalizar a estocagem de comida. Só que essa parte de estocagem de comida, tá? Em tempos de paz não há problema. A pessoa pode comprar o quanto ela quiser. Só que se houver um problema de falta de escassez de comida, seja de alguma forma, seja questão política, seja questão de desastre natural, questão de guerra ou algo parecido, as pessoas não poderão comprar comida em grande quantidade. Haverá limitação.
Como é que será feita essa limitação e as sanções para quem estocar comida? Só Deus sabe. Até porque o governo japonês não informou. Pelo menos até onde eu vi, ele não informou. Tá? Então, se tiver que haver estocagem de macarrão, como é que se fala? Comidas não perecíveis, macarrão, como é que se fala? O arroz e outros produtos, tem que ser feito agora, no momento de paz. Vocês viram que parece até castigo divino. Você vê que o Kishida está usando dinheiro público para poder financiar certas coisas aqui no Japão e mundo afora. Só que esse dinheiro, ele é de um caixa que o Japão tem para desastres naturais. E você vê que está acontecendo uma série de terremotos aqui no Japão que está levando uma série de destruições. Quem viu aquele de Chiba também houve uma certa destruição. Aquele de Chikawa houve uma certa destruição. E vai precisar desse dinheiro para ajudar na reconstrução. E aí? Tá? Por isso que eu falo que parece até castigo divino, o famoso karma. Né? Então você vê que nessas regiões, dependendo, se começar a haver uma certa escassez de comida e a coisa foi meio complicada, pode ser que essa lei, entre aspas, entraria em vigor se ela tivesse sido aprovada. Ela ainda está sendo refinada, tá? Mas é aquela velha história, onde tem fumaça tem fogo, então já vai se preparar. Mas continuando. O Nikkei Asia disse que o escritório de ligação deve abrir no ano que vem, tá? E permitirá discussões com os parceiros de segurança da OTAN, como a Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, no caso do Japão também, né? Tendo em mente os desafios geopolíticos da China e da Rússia. Então você vê que eles já estão ali, né, focados entre aspas China e Rússia. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, visitou o Japão em janeiro e prometeu, né, com o primeiro-ministro Fumio Kishida, fortalecer os laços diante de desafio histórico de segurança, citando a invasão da Rússia na Ucrânia e o crescente poderio militar da China. Então, a primeira parte encerra aqui. Mas você vê que é um cenário meio complicado que está se formando? Porque se você levar os rumores que levou a invasão da Rússia na Ucrânia, eu falo rumor porque eles soltaram várias narrativas, tá? Uma delas é que a Rússia ela não queria que a Ucrânia entrasse para a OTAN, no caso famoso o NATO, tá? Não queria que entrasse para a OTAN. Então ficou naquele negócio e acabou invadindo. Aí depois veio essa ideia que o Putin falou, tá? Que os ucranianos eles são, eu não posso falar essa palavra aqui, tá? Porque senão o YouTube é capaz de me censurar, tá? Porque o YouTube ele está censurando por qualquer coisa. Só que uma coisa estranha é que o Google e o YouTube eles estão lutando contra aquela PEC do governo brasileiro da censura, mas eles próprios fazem a censura, tá? Então é meio complicado, é uma situação meio tênue, tá? Mas eu não posso falar, mas eles falaram que os ucranianos são aquele negócio da Segunda Guerra. Já deu para você perceber, né? Então, e nisso, eles estão batendo em cima disso até hoje, tá? Em cima dessa narrativa que os ucranianos são coisas da Segunda Guerra ali, tá? E estão atacando, né? Japonês, mas a Ucrânia ele fez parte da União Soviética, sim, eu sei. Tá? Por isso que eu falo que existem várias narrativas ali. Mas aí não é válido a Rússia querer pegar a Ucrânia? A força não, pô. O negócio não é assim. Tá? Tenta dar uma negociada, sei lá como é que eles poderiam fazer, mas chegar assim, não, vou tomar a força o negócio, por questão de narrativa, isso é complicado. Da mesma forma que a Rússia ela já vem também fortalecendo aquelas ilhas que ela tomou do Japão. Quem acompanha o cenário geopolítico aqui da Ásia deve se lembrar que a Rússia já instalou vários mísseis, vários lança-foguetes, tá, naquelas ilhas que ela tomou do Japão. Ela vem fazendo algumas simulações de combate ali já. Então tem muita coisa ali que está complicado. Só para vocês terem ideia, a Rússia ela já falou para o Japão, nesse mar aqui, perto das ilhas, ninguém pesca. Esse mar aqui é meu, então vocês não vão pescar aqui. Então, quando o Japão
chega na temporada de pesca de salmão ou algum outro peixe, eles têm que entrar em contato com a Rússia, negociar com a Rússia para a Rússia fazer a liberação. Caso contrário, não. Então você vê que é um cenário que o pau está comendo, tá? Agora vou aqui a confirmação, tá? Por isso que eu estou trazendo a matéria, porque está vendo a confirmação e saiu até num jornal japonês, tá? Num jornal de rede nacional. Olha só. NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長は10日 CNN テレビのインタビューでロシアや中国への対応を念頭に NATO とインド太平洋地域の国々との連携を強化する必要があると強調し、連絡事務所を東京に開設することを日本政府と協議していると明らかにしました。開設の時期など詳しいことには言及しませんでしたが、実現すれば NATO としては初めてのアジアの事務所になるということです。Então, se você entendeu japonês, você já pode sair do vídeo que você já viu todo o resto, tá? Mas se você não entende japonês, vem comigo aqui, continua comigo, tá? Para você ver. O secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, revelou que está em negociações com o governo japonês para abrir um escritório de ligação da OTAN em Tóquio. Então você vê que o próprio cabeção da OTAN, ele confirmou. Então por isso que eu já posso trazer esse tipo de coisa com, como é que se fala, assertividade. Foi o que disse o secretário-geral Stoltenberg em entrevista à televisão da CNN no dia 10. Então você vê que o homem confirmou, tá, a abertura do escritório. Nela, o secretário-geral Stoltenberg disse: o Japão é um parceiro muito próximo e importante da OTAN. Ele também enfatizou a necessidade de fortalecer a cooperação entre a OTAN, os países da região Indo-Pacífica. Então você vê que eles querem mais países integrando, não só o Japão, tá? Tendo em vista a necessidade de lidar com a Rússia e a China, e discutiu que com o governo japonês o estabelecimento de um escritório de ligação da OTAN em Tóquio, tá? Stoltenberg não deu detalhes de quando será inaugurado, mas a mídia americana informou que seria o primeiro escritório da OTAN na Ásia. Aí agora aqui vem a palavra dos russos, tá? A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Zakharova, para pronunciar esse sobrenome é desgrama, hein? Disse em uma entrevista coletiva no dia 10. Tá? Esta é uma expressão de ambição de estabelecer a OTAN na região Ásia-Pacífico para expandir os elementos centrais anti-russos e anti-China da OTAN. Estou convencido que o avanço da OTAN na região levará a uma maior militarização e conflito na região. Então, por isso que eu já vim falando. Você vê que determinadas expressões, se você levar e dar aquela, como é que se fala assim, ler as entrelinhas, qualquer coisa pode ser motivo daqui para frente. Só que uma coisa me chama a atenção, que é o seguinte: eu não conheço todas as regras da OTAN, tá? Livre, eu reconheço isso, tá? Mas até onde que eu saiba em relação à OTAN, quando tem algum problema com algum membro, não aliado, membro da OTAN, todos os outros têm que ir lá intervir. Só que no caso dos aliados, vai ser a mesma coisa. Se o Japão começar a tomar coquinho que eu falo assim, receber algum ataque físico, tá? Físico. Porque cyberataque, ataque verbal, ataque político, ataque econômico é diferente, ataque físico, tá? Se o Japão receber algum ataque físico, a OTAN vai entrar para intervir? Os Estados Unidos eu sei que vai, porque o Japão tem um contrato, né, com os Estados Unidos de defesa. Isso desde a época da Segunda Guerra e etc. Tá? No final da Segunda Guerra, quando o Japão perdeu a guerra e tá lá, houve-se esse contrato dos Estados Unidos defender o Japão, desde que o Japão não se militarizasse, tá? E o Japão pagasse uma quantia para os Estados Unidos para fornecer essa defesa. Então existe esse contrato com os Estados Unidos, mas no caso da OTAN não, que é outra coisa, tá? Então se houver alguma guerra, será que a OTAN vai entrar para intervir, para ajudar o Japão? Fica-se a pergunta, tá? Por isso que eu falo que eu não sei as regras da OTAN. Quem souber, no caso de aliados, não de membros, posta aqui no canal, tá? Posta aqui nos comentários para a gente ficar sabendo, porque eu não sei.
Então você vê que existem alguns aliados. Você vê que na outra matéria citou-se Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Tá? Você vê que eles querem outros países também aqui da Ásia, só que eles não citaram nomes também, até porque é para evitar certas confusões. Né? Então você sabe que tem Taiwan nesse meio, Filipinas e outros países aqui também, pequenininhos aqui, que podem fazer frente assim, porque o Japão está ajudando a militarizar esses países. Tá? Por isso que o dinheiro do Japão está escoando. Eu vou trazer em outro vídeo o tamanho da dívida pública, o tamanho da arrecadação que o Japão está tendo. Tá? Você vai assustar, eu assustei. Tá? Isso é sinal que, se continuar desse jeito, o Japão não vai durar muito tempo financeiramente falando. Tá? Mas, para quem é gestor, para quem é economista, sabe do que eu estou falando nesse ponto. Mas continuando. Então já dá para você ter uma ideia que certas narrativas e certos posicionamentos estão sendo tomados. Só que nisso, se você levar a ideia que se a Rússia fala assim, eu não quero que o Japão seja aliado da OTAN. Eu não quero a OTAN no Japão. Da mesma forma que surgiu o primeiro rumor em relação à Ucrânia, o que você acha que vai dar daqui? Mesma coisa, a China ela pode chegar e falar esse tipo de coisa. Por isso que eu falo que as regras, no caso de aliados, eu não conheço. Então, para mim, é tudo muito nebuloso. Então, eu não sei, tá? Se realmente, se houver um quebra-pau, por mais que tenha um escritório da OTAN aqui, que a OTAN vai intervir. Se todos os membros da OTAN teriam a obrigação de ajudar o Japão, ou se alguns membros, só aqueles que se puserem a fazer isso, ajudariam o Japão. Só que, olha só o tamanho dessa complicação. O Japão, o Kishida, ele se comprometeu com Taiwan. Ele se comprometeu que se acontecesse alguma coisa com Taiwan, o Japão iria intervir. E de várias formas. Tá? Não só para ajudar a defender Taiwan, como trazer refugiados de guerra, no caso assim, aquelas pessoas que estão fugindo da guerra de Taiwan, da China ali, no caso se houver, para o Japão. Então você vê que está se montando um cenário meio complicado. Quem não acompanha essa parte geopolítica não sabe desses pormenores. Você já imaginou se estourar uma guerra e começar a vir um monte de taiwanês para o Japão? Da mesma forma que foi a Ucrânia? Na Ucrânia ali. Só que como o Japão se comprometeu com Taiwan, grande provavelmente viria uma quantidade muito maior de pessoas do que na Ucrânia. Na Ucrânia, o Japão, entre aspas, não tinha compromisso nenhum. Ele só foi lá e meteu o nariz onde não é chamado e pegou o povo. Diferentemente de Taiwan. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa complicada aí. Além que o Japão teria, que se estourasse alguma coisa em Taiwan também, fornecer armamento para Taiwan. Os navios teriam que ir lá ajudar, mísseis e etc. Tá? Tanto que eu recebi um comentário nos comentários do canal, falando assim, por que o Japão não fabrica seus mísseis, né, e deixa essa parte de compra de lado? Mas o Japão já faz isso. O grupo Mitsubishi já está fabricando esses mísseis. Só que o Japão ele quer os mísseis para agora. E para agora não tem como, porque o sistema de míssil do Japão ele é em 3 fases. É um míssil como é que se fala? É um míssil para escanear, para ver se tem onde estão os inimigos. Um segundo míssil para jamming, tá? Que é para interromper as comunicações de radar. E o terceiro para abate. Então é um míssil meio como um míssil tipo Lego, tá? Ele é um míssil meio complexo de fazer. Então leva-se um certo tempo. Tanto que eu trouxe esse esquema desse míssil aqui no canal. Tá? Que foi divulgado. E eu não sei por que também ficam divulgando esse tipo de coisa. É burrice. Segredo militar deveria ficar quieto. Mas não, divulgam. Tá? Como é que se fala assim? Eu não sei se é para meter medo nos caras, mas é aquela velha história. A partir da hora que se faz um negócio disso, os países inteligentes eles já vão começar a fazer contramedidas contra aquilo. Tá? Mas de qualquer maneira, aí fica aquela ideia. Tá? O Japão, a Taiwan tomou coquinho, o Japão foi lá ajudar Taiwan.
A China veio e deu coquinho no Japão. A OTAN vai entrar nesse meio para ajudar o Japão? Então dá para ter uma ideia da bola de neve que isso vai virar para o lado de cá, se algo realmente acontecer? A OTAN vai entrar para como é que se fala assim, para proteger o Japão? Ou vai ficar só de falácia e o Japão vai ficar aqui só de laranja, tendo um escritório aqui para nada? Tipo assim, aquele escritório de política para fornecer parte de ajuda quando precisar, para fornecer parte de dinheiro, mas na hora do vamos ver, se lasca. E aí? Tá? Então são várias perguntas, várias incógnitas, para um cenário que está se montando, está se formando, meio complicado. Tá? Então já estou te dando aqui várias peças para você ir montando o seu cenário também. Tá? Já para você ficar meio esperto com a situação, que pode ser que esteja se formando para o lado de cá. Porque nos bastidores do poder nós nunca sabemos o que é realmente que se passa na cabeça desse povo. E quando explode as coisas, é igual terremoto, é da noite para o dia, sem aviso prévio. Então, é aquela velha história. Cada um vai ter que tomar suas providências de segurança e precaução daqui para frente. O que eu quero dizer com isso? Estocagem de comida. Como é que se fala? Guardar dinheiro, investir dinheiro, porque na hora do vamos ver, são coisas que vai te salvar. Morar em regiões onde tem bases aéreas ou bases militares do Japão também é uma região meio complicada, porque pode servir de alvo, e nisso a chance de, como é que se fala, de acontecer alguma coisa é maior. Então são várias precauções que as pessoas terão que tomar. Ou pagar para ver. Eu, graças a Deus, eu moro numa região que não tem base militar. Tá? Só que algumas cidades para frente existe uma base aérea militar ali. Tá? Graças a Deus tem uma certa distância, então eu fico tranquilo. Mas tem regiões que já são altamente militarizadas aqui do Japão. E aí? São regiões que serão primeiros alvos, porque se eles querem neutralizar parte de defesa do Japão, vai ter que começar por aí, porque o Japão é uma ilha, não tem terra para entrar por terra, vão ter que entrar pelo mar. Então, a partir da hora que entrar pelo mar ou pelo ar, eles vão ter que neutralizar certos alvos, senão eles não vão conseguir entrar, fazer invasão do Japão, por exemplo. Então, são cenários que, se as pessoas não levarem em conta e morarem nessas regiões quando explodir alguma coisa, não vão poder chorar o leite derramado, porque pagou para ver. Então, espero que essas informações te ajudem de alguma forma a começar a formar o seu cenário aí também de precaução e segurança. Tá? Como eu já canso de falar aqui no canal, você é a pessoa mais importante para mim e para o canal. Sem você, o canal não existe. Tá? Então, sua segurança em primeiro lugar. Por isso que eu sempre trago falando sobre economia, falando sobre certos assuntos para você se precaver. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.